Daniel capítulo 1, versículo 8 nos diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Estamos em uma série em nossa igreja intitulada Mais Daniel. Estamos aprendendo com o estilo de vida e também com o caráter do profeta do Antigo Testamento, que é o profeta Daniel. Então, fique conosco. Bem, queridos irmãos e queridos amigos, Deus abençoe muito a sua vida. Estamos aprendendo com a palavra de Deus em uma série em nossa igreja, Mais Daniel. Nós ouvimos aí a leitura de Daniel capítulo 1 e versículo 8, aonde Daniel, na sua tenra idade, decidiu no seu coração ter um estilo de vida diferenciado. E Daniel significa meu juiz é Deus. No hebraico significa meu juiz é Deus. Ou seja, Daniel, ele assentou, ele resolveu no seu coração, e isto é algo muito profundo, mas foi uma decisão dele de ter uma vida com Deus. Nós vivemos em uma cultura muito estranha, muito materialista, uma cultura que nos impulsiona a nos aculturarmos com o mundo moderno, mas Daniel, ele foi um homem que a cultura não influenciou a sua vida, mas o seu estilo de vida e o seu caráter não mudou ele em uma cultura totalmente pagã, que era a cultura da Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor, em 586 a.C., ele invade Jerusalém, porque a Babilônia estava imperando na época e dominando todo o mundo antigo, e leva para a Babilônia alguns jovens para que pudesse instruir, então dar uma faculdade a esses jovens. E no caso de Daniel, ele deveria ter na faixa de uns 15 a 17 anos, mais ou menos. E em uma das levas que Nabucodonosor resgata prisioneiros e leva para a Babilônia, Daniel também é levado junto com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele vai à Babilônia e lá é selecionado, então, para ajudar nessa expansão, nesse crescimento todo que estava havendo com o Império Babilônico dominando o mundo antigo. Isso fez com que Daniel fosse passar por algumas provas, alguns testes na sua vida, para que pudesse então fazer lá uma preparação para ajudar no governo da Babilônia, ou seja, ele faria então uma faculdade na Babilônia para poder então depois corresponder ao que Nabucodonosor estava pensando para os seus súditos. Agora veja bem, Daniel se destacou na sua vida pública e permaneceu aproximadamente 70 anos, e Deus o abençoou não só na política, mas pelo estilo de vida humilde, conselheiro, governamental, administrador e também profeta do Deus verdadeiro e digno de ser seguido o seu exemplo. Tanto que a Bíblia nos fala em Daniel 9:23, que quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você. E olha o que a Bíblia diz de Daniel: porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e estenda a visão. Muito bem. Daniel, então, era um homem muito amado pelos céus, um homem muito amado por Deus. Embora a Bíblia não revele nenhum pecado que Daniel tenha cometido, nós entendemos que todos os homens são pecadores, porque Romanos 3:23 nos diz: pois todos pecaram e carecem da
da glória de Deus. E quando Daniel estava orando a Deus, né, capítulo 9 de Daniel, versículo 5, ele diz: nós temos pecado e cometido iniquidade, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Mas Daniel permaneceu fiel a Deus desde a sua tenra idade, sendo tirado da sua casa, da sua terra, da terra prometida, e levado a uma terra estranha e pagã. Agora veja bem, né? Qual o segredo de Daniel? Qual era o segredo de Daniel? Porque diz a Bíblia em Daniel 1, capítulo 1, versículo 20, que em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O segredo de Daniel está em Daniel capítulo 1, versículo 8, uma decisão de vida, aonde diz a palavra de Deus, retomando o primeiro versículo que nós lemos, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora veja bem, na Bíblia Revista e Corrigida diz que Daniel assentou no seu coração. Na Bíblia Revista e Atualizada diz que resolveu Daniel firmemente. Na Bíblia Viva diz que decidiu que nunca iria comer. E na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz que resolveu que não iria ficar impuro. Aquele manjar, aquele buffet de comida que estava sendo oferecido àqueles estudantes que iriam então ajudar futuramente a governar a Babilônia, eram anteriormente oferecidos aos deuses da Babilônia. Então eram manjares oferecidos aos deuses da Babilônia. E Daniel fez um acordo então e pediu que lhe desse somente água e legumes por 10 dias. E isso agradou a Deus, tanto que o Deus o elevou e o abençoou. E Daniel, ele não se deixou ser influenciado por uma cultura diferenciada da sua, mas ele sempre olhou para Deus e também o reverenciou em toda a sua vida. O tempo da Babilônia era um tempo de ascensão. Em 600 anos antes de Cristo, por exemplo, né? A Babilônia já venceu, ele já viveu um tempo tecnológico muito avançado. A cidade era muito grande, né? O que estava havendo lá naquele tempo lá, né? Era um verdadeiro império muito grande que estava dominando o mundo antigo e o mundo na época de Daniel. E a influência disso poderia ter mexido com o caráter e com a mente, com o coração de Daniel, mas ele tinha assentado no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Muito bem, queridos. Agora veja bem, Daniel teve seu nome trocado para Beltesazar na Babilônia, e que significa Bel protege a sua vida. Daniel teve o seu nome trocado, mas não negou a sua fé, porque Daniel significa meu juiz é Deus. No hebraico, Daniel continuou sendo guiado pelo seu juiz maior, que era Deus. E baseado numa vida exemplar de Daniel é que nós queremos desenvolver biblicamente aspectos do caráter do profeta, que pode nos fortalecer em uma vida de santificação e de comunhão. Agora veja bem, né? Aonde nós estamos inseridos, aonde nós estamos hoje, vivendo nos dias de hoje, o que influencia a minha vida? Eu consigo influenciar pessoas ou a cultura onde eu vivo, né? O sistema onde eu vivo influencia a minha vida? O que influencia a nossa vida? Ainda é Deus ou é a cultura muitas vezes que nós estamos vivendo? Por isso eu quero encerrar essa abertura da nossa série Mais Daniel e para que você venha meditar no que diz Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não se contamine com qualquer coisa,
mas peça de Deus graça e sabedoria para que o nome dele seja engrandecido em nome de Jesus, e Deus vai te abençoar cada vez mais. Fique conosco e acompanhe os nossos próximos vídeos da série Mais Daniel.